em mês estamos felizes, né? A casa agora no próximo passado, dia 13, fizemos 27 anos, né? Centro Espírita Irmão Clarence materialmente fez 27 anos e estamos felizes por causa disso, né? Mas hoje vamos falar do capítulo 5 do Céu e Inferno, sobre espíritos suicidas, a história de Luiz e a Pespontadeira de Botinas. Eu vou ler a história e depois a gente começa a comentar, né? Então vamos lá. Há 7 ou 8 meses, o chamado Luiz, operário sapateiro, namorava a senhorita Vitorini, Pespontadeira de Botinas, com a qual devia se casar muito em breve, já que os proclamas estavam sendo publicados. Estando a situação nesse ponto, os jovens já se consideravam quase como definitivamente unidos, e por medida de economia, o sapateiro vinha diariamente fazer suas refeições em casa de sua noiva. Um dia, tendo Luiz vindo, como de hábito, jantar na casa da Pespontadeira de Botinas, ocorreu uma discussão a propósito de uma futilidade. Tanto uma parte como a outra estavam irredutíveis, e as coisas chegaram ao ponto de Luiz deixar a mesa e partir, jurando não mais regressar. Na manhã seguinte, no entanto, o sapateiro veio pedir perdão. Como se sabe, a noite é boa conselheira, mas a operária, prevendo, talvez, após a cena da véspera, o que poderia acontecer quando não houvesse mais tempo para se dizer, recusou reconciliar-se. E protestos, lágrimas, desespero, nada a pôde comover. Vários dias se passaram desde aquele do desentendimento. Luiz, esperando que sua bem-amada estivesse mais afável, quis fazer uma última tentativa. Ele chegou e bateu a porta de forma a se fazer conhecer, porém ela recusou abri-la. Então, novas súplicas foram feitas pelo pobre repelido. Novos protestos através da porta, porém nada pôde comover a implacável mulher que ele pretendia desposar. Adeus, pois, malvada, lamentou-se por fim o pobre rapaz. Adeus para sempre. Trata de encontrar um marido que te ame tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado, depois um ruído como o de um corpo que cai, deslizando ao longo de sua porta. E tudo voltou ao silêncio. Então ela imaginou que Luiz se instalara sob o umbral da porta para esperar sua primeira saída. Porém, ela prometeu a si mesma não colocar o pé do lado de fora enquanto ele estivesse ali. Havia apenas um quarto de hora que isso acontecera, quando um locatário que passava pelo patamar, conduzindo uma luz, soltou uma exclamação e gritou por socorro. Logo chegaram os vizinhos, e a senhorita Vitorini, tendo igualmente aberto a porta, deu um grito de horror ao perceber, estendido sobre o chão, pálido e inanimado, o seu noivo. Cada um se apressou em lhe dar socorro, porém logo perceberam que tudo era inútil e que ele deixara de existir. O infeliz jovem havia cravado seu trinchete na região do coração e o ferro ficou na ferida. Vou fazer uma oração para podermos começar, né? Vamos fechar nossos olhos e dizer assim: amado Mestre Jesus,
querido irmão Clarencio, protetores desta casa, guias dessa casa de luz, de amor, de harmonia, de auxílio, que possamos, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita harmonia, darmos por início mais um estudo sobre o livro Céu e Inferno, sobre especificamente Espírito Suicida do Luiz e a Pescontedeira de Gotinhas, que possamos estar ligados ao alto para melhor trabalhar dentro do que é necessário. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre, pois muito precisamos de todos vocês. Que assim possa ser, Senhor. Então, logo após o acontecimento, a Sociedade Espírita de Paris, conversando com o Espírito de São Luís, perguntou, a pergunta da Sociedade Espírita de Paris foi a seguinte: a jovem causa involuntária da morte do seu noivo tem a responsabilidade desse fato? E São Luís fala que sim, que ela é responsável, porque ela não o amava mais. Mas o interessante, você pode não gostar mais de uma pessoa, porque ninguém vai ficar gostando da pessoa só porque ela gosta de você. Se você não tem os sentimentos para desposar, como dizia a época, essa pessoa, no caso da Vitorine com o Luiz, você não tem mais intenção, você pode chegar e separar, com certeza, Mas ao longo das perguntas nós vamos ver o porquê que ela tem uma certa culpa. A segunda pergunta da Sociedade Espírita de Paris a São Luís, o Espírito de São Luís, para evitar essa desgraça, ela deveria desposá-lo apesar da sua repugnância? Então, não necessariamente, porque o que diz a resposta? Ela procurava uma ocasião para se separar dele. Fez no começo da sua ligação o que teria feito mais tarde. Ela ia separar dele, e ela fez assim na primeira oportunidade, e os proclamas correndo. E como no texto diz que era uma futilidade, ela poderia ter esperado uma coisa mais séria, ou então ter amadurecido a ideia e levado a opinião dela, vamos dizer assim, levado a termo o que ela queria fazer, levado a termo, com uma preparação melhor, no qual o Luiz não cometesse determinado ato. Então, vamos lá, a terceira pergunta: assim sua culpabilidade consiste em haver alimentado nele sentimentos que ele não partilhava, sentimentos que foram a causa da morte da jovem? E São Luís fala assim: sim, é isso. Então, como a gente está falando, se ela não demonstrava a nenhum momento que não queria mais casar com ele, ficar com ele, que ela poderia muito bem ter preparado, e ela não mostrava isso. Então, para ele estava tudo certo, e na cabeça dele eles iriam casar-se. E como tinha sido, mais uma vez falando, uma futilidade, uma coisa muito banal para poder causar uma separação, assim, os proclamas estavam correndo, ele, na certa, se sentiu muito mal, se desesperou, Na pergunta número 4, sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à sua falta? Não deve então ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte?
E a resposta a isso salta aos olhos, né? A gente muitas vezes pensa, não, ela simplesmente separou, então quer dizer que eu nunca vou conseguir me separar de ninguém por conta de que ele pode suicidar-se. Não, o negócio é como você faz, porque assim, ninguém sabe o quão preparado está a outra pessoa para uma situação tão espontânea de fazer a coisa no ato, que aconteceu numa coisa muito simples, né? Que sem preparação de nada. Então nós podemos sim ter uma reação complicada quanto a isso, né? Muitos não têm, muitos podem ter, né? Na pergunta número 5, o suicídio de Luiz encontra uma desculpa na loucura em que a posição obstinada de Victorine o mergulhou? A resposta é a seguinte: sim, porque o seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio do homem que quer se libertar da vida por motivo de covardia. Então vamos lá. Ele, em momento algum, ela deu sinal de que queria separar-se. Em momento algum, ela deu sinal de que a vida seria melhor ou pior com ele ou sem ele. No momento ela sentou para conversar, dizendo os pontos errados, né? E para ele, ele tinha ali uma situação muito, uma expectativa muito grande de viver um grande amor, de casar-se com a pessoa que ele achava que amava, né? Porque o ato que ele cometeu, né, de suicídio foi por conta de um momento em que ele não estava lúcido, né? Um momento de extrema, como vou dizer, ele estava extremamente nervoso, extremamente acuado em suas ideias, e assim, eu não consigo mais viver sem essa pessoa, então o melhor que eu faço é tirar a vida. Então o pensamento dele foi ali no momento em que ele não conseguiu se reconciliar, tanto é que na primeira vez que ele tenta se reconciliar e ela não consegue, ele espera mais um pouquinho, diz que está no calor ainda da situação, deixa ela se acalmar mais, eu vou tentar de novo. Quando ele tenta novamente ver que ela é irredutível, na opinião dela, no que ela quer, ele se desespera e acha que não vai dar mais para viver enquanto está sem ela, né? Ele cometeu um ato, né, de fuga naquele momento, daquela dor que ele sentia. Como diz a resposta, fica uma pena muito mais leve do que a dela, porque ela só pensou nela no momento em que a primeira oportunidade, dentro de um egoísmo tamanho, né, não pensou, não teve a consideração com a pessoa que era noivo, que é onde os proclamas do casamento estavam para ser publicados. Então, quer dizer, não existiu nenhuma consideração, não existiu nenhuma conversa, épocas diferentes, épocas muito diferentes, 1858, onde a Sociedade Espírita de Paris, em agosto de 58, de 1858, que publicou, que fez essas perguntas, né? Então, quer dizer, 8 meses após, deve ter sido em janeiro de 58, de 1858 que aconteceu. Então, olha só, era uma época
muito diferente da nossa época, onde a gente já conversa mais, já tem muitas experiências vividas para poder pensar de uma forma diferente. Mas ainda assim acontecem muitas tragédias, por assim dizer, quanto ao problema de suicídio, de assassinatos por conta de amores mal resolvidos, né? Por conta de expectativas superiores àquelas que o outro possa te dar. Então você espera muito de uma pessoa que não está nem aí, que não está pensando nisso, que ela está pensando numa forma diferente, ela está pensando no momento dela. Eu vou casar, vamos ser legal, vai ser legal, mas depois não estou mais afim. E eu quero sair fora, mas já está num estágio bem avançado. Poxa, vamos conversar? Vamos parar para bater um papo honesto, um papo direto com o parceiro ou a parceira, para evitar determinadas coisas? E isso não acontece, né? Não acontece. Então, vamos lá. Ele chegou ao extremo, né, no suicídio. Outros cometem outros crimes e outros guardam mágoas que vão fazer mal a eles, ou a ele só, ou a ela só, né? Por muito tempo, pela falta às vezes de consideração, pela falta de honestidade, porque acontece muito das pessoas chegarem e num ato desse, ao invés de chegar e conversar, ou separar-se mesmo sem conversar, começa a arranjar uma situação extraconjugal, onde vai causar mais tarde um problema. Quando chegar no momento aí, não dá mais para esconder, segurar ou fazer alguma coisa, dá problema, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Porque você consegue enganar poucos por muito tempo, muitos por pouco tempo, mas nunca você consegue enganar todos todo o tempo. Então isso daí é uma coisa muito interessante até para se pensar, né? Então vamos tentar em situações dessa tentar o diálogo, né? Foi o que não ocorreu com os dois, com a Vitorine, né? E logo após a Sociedade Espírita de Paris evocou o espírito de Luiz para saber, né, como é que ele estava, o porquê, né? É lógico que ele veio, ele teve a permissão de vir dar uma notícia de como ele estava, né, cara? Mas ainda com muita mágoa, chamava ela de ingrata, que ele se arrependia de ter cometido aquele ato, porque ela não merecia que ele cometesse aquele ato, que ele se arrependia muito de ter cometido esse ato, né? Porque ele estava sofrendo muito ainda, né? E ele descobriu que ele não a amava. Ele tinha uma paixão muito grande, porque até mesmo o amor não deixa você cometer o amor sincero, o amor puro, não deixa você cometer esse tipo de ato, inclusive de maldizer a menina, né? Ou o rapaz, dependendo. No caso aqui, a menina, que ele chama de ingrata, diz que ela não prestava por causa do que ele fez, que ela não merecia o que ele fez. Então, assim, ele
se arrepende do que fez e assim, e diz que não a amava, que ele tinha uma paixão muito forte. Isso vem trazendo uma situação onde vieram várias perguntas para ele, né, durante essa evocação, e ele chega uma hora que fala: não me fale mais dela, porque eu vou ficando com raiva, eu não quero mais ouvir falar dela. Então, o que causou uma mágoa ao espírito, ele está ali ainda ressentido, muito ressentido, né? Ele vai sim cumprir a pena, né, por ter cometido esse ato translocado de suicídio, que ele não deveria cometer. Porém, ela também tem uma certa culpa. Ela também alimentou uma coisa onde ela poderia não ter alimentado. E nesse alimento, né, dessa situação, ela traz para ela uma culpabilidade pelo ato cometido, de ilusão, de falta de entendimento, de alimentar uma expectativa onde não deveria. Ela sabia disso, porque ela já queria até fazer, tanto é que na primeira oportunidade fez, né? Assim, ela alimentou, que ela não deu sinal nenhum de que não queria mais. Ela alimentou. Então, a culpa dela também vai ser um tanto quanto pesada, né? Porque ela provocou um ato de suicídio onde é condenada. Ela provocou esse ato, né? Ele o fez por conta do momento ali de desespero, de falta de consciência, né? E ela, provocado por ela. Então, são coisas que a gente vai vendo e vai percebendo que não é uma receita de bolo, né? Se o espírito comete um suicídio, todos nós sabemos que é um ato que é bem punido, né? Que é bem punido. Se o espírito comete um suicídio onde é uma fuga de um problema que ele está passando por covardia, né? Beleza, ele tem uma pena. Se ele fez por um momento de falta de lucidez, ele tem uma pena menor. Então tem a proporção de penas aí do mesmo ato, né? É uma pena distributiva quando o outro que causou o ato da pessoa, ou quem causou o ato, ele tem parcela de culpa e vai sim receber uma parcela grande, talvez maior que a pessoa que cometeu o ato, porque ela cometeu no momento de falta de lucidez. Não foi um momento onde simplesmente ele aliviou-se porque achou que tinha vou sair desse sufoco. Então, assim, o Espiritismo nos dá tantos caminhos, nos dá tanto esclarecimento e nos dá tanta resposta para situações, e nunca
é a mesma resposta dentro de um mesmo ato, porque existe a intenção, existe a falta de intenção, né? Aí você tem um pensamento, vamos lá, você tem um pensamento em suicídio, mas não tem coragem de cometer, aí vai para as fileiras de uma guerra, né? E nessas fileiras da guerra, você vai se entregar, né? Você vai de peito aberto para que alguém o mate. Você foi de livre e espontânea vontade, não para defender o seu país por amor à pátria, porque dentro do amor à pátria você não vai querer morrer, você vai querer defender o seu país o máximo possível, né? E se você se entrega assim, você está cometendo suicídio, não foi o outro que te assassinou, não, foi você que quis. Então as intenções de cada um de nós têm um peso nas penas que nós recebemos. Os nossos atos são correspondentes às penas que nós recebemos, são correspondentes à gravidade daquilo que nós fizemos, né? Ação e reação. Toda a nossa ação tem uma consequência. Toda a nossa ação existe uma reação de mesmo módulo, né? De módulos contrários, mas de mesma intensidade. Então, qual foi a intenção que você fez? Se foi a intenção de prejudicar, foi a intenção, eu fui na intenção disso mesmo, de me matar, ou não, né? Então, quer dizer, tudo isso, todas as situações que nós passamos, tudo que nós vamos fazendo na nossa vida, nós dependemos da nossa intenção. As nossas consequências são consequências de atos cometidos por nossa intenção. A pena é proporcional à nossa intenção. Ah, mas a Vitorine não tinha intenção de que ele se matasse. Sim. Em termos jurídicos, existe o dolo eventual e o dolo num assassinato. Ali ela cometeu um dolo eventual. O dolo eventual é quando você assume a responsabilidade, assume o risco de acontecer aquilo. Ah, mas ela nem pensou. Não sei, mas poderia ter pensado, porque ele se entregava a ela de forma muito forte, né? E ela já estava querendo sair fora e pegou a primeira oportunidade que teve. E ela não criou uma situação, né? Como eu vou falar de novo sobre responsabilidade e sobre respeito àquele que lhe entrega o seu coração, né? E recebe uma pedrada dessa, né? Então, ali ela assumiu o risco, ela teve um dolo eventual, né? Ela teve uma culpabilidade aí muito forte, muito forte. E pensando nisso, a gente tem que rever os nossos conceitos de vida, de como nós estamos considerando o próximo, considerando a vida de cada um que vive conosco, né? Tem uma consideração aqui de Kardec no finalzinho que eu vou ler, que eu acho interessante.
né? Vê-se ainda neste caso, vai falar até da parte da justiça, né? Distributiva da pena, né? Vê-se ainda neste caso uma nova prova da justiça distributiva, que regula a punição dos culpados, segundo o grau de responsabilidade. Na circunstância presente, a primeira falta pertence à jovem, que alimentou em Luiz um amor que ela não partilhava e ao qual não dava nenhum valor. Portanto, ela carregará a maior parte da responsabilidade, né? Olha só. Quanto ao rapaz, também é punido pelo sofrimento que suporta, mas sua pena é leve, porque ele nada mais fez que ceder a um impulso irrefletido e a um momento em que a exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se livrarem das provas da vida. É um resumozinho até do que eu já havia falado, mas vai ser interessante lê-lo, né? Que possamos ficar em paz, em harmonia, né? Está no término de nossa explanação, que possamos estar sempre alertas nas possibilidades de cada coisa que acontece com a gente, né? E vamos fazer uma prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre querido, querido irmão Clarencio, guias e mentores da casa de irmão Clarencio, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paz, pela tranquilidade, pela intuição que nos levou a esse estudo. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre, pois muito precisamos de vocês. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja.